Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro, né? Preparação encerrada, o Cruzeiro já na região de Guarulhos para o duelo diante da equipe do Palmeiras. Começa aí a maratona de 2 jogos fora de casa ou a viagem emendada. Palmeiras neste sábado, Boca Juniors na terça-feira em Buenos Aires. Vamos falar sobre lançamento da camisa branca. Árbitro de vídeo escolhido pela CBF preocupa, hein? Pelo menos a mim, ele preocupa. Vou falar por quê. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compromisso importante, duelo com o Palmeiras neste sábado, 9 horas da noite, Arena Barueri. Mas primeiro eu quero falar sobre a camisa branca. Muita gente perguntando sobre a camisa branca que será lançada no dia 29 de maio. Ela vai usar mais ou menos essa ideia aqui dessa camisa azul, só que onde tem o mapa da América do Sul será o mapa do Brasil, porque o Cruzeiro homenageia o título da Taça do Brasil de 1966. Ela terá as listras mais grossas assim, na cor azul, a camisa predominantemente branca, e com esses detalhes aqui na cor azul, as estrelas, o símbolo da Adidas, e esse template aqui então, com essa marca d'água, sendo a do mapa do Brasil, ao invés do mapa da América do Sul. Então, dizem que uma camisa que ficou maravilhosa, vai ser lançada no dia 29 de maio, no dia 31 tem o jogo com o Fluminense, no Mineirão, e deve ser o primeiro jogo da camisa branca, então sendo lançada no final deste mês. Já fica aí a informação para todo mundo. O Cruzeiro que fechou a preparação nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2 e o time já na região de Guarulhos, porque o Cruzeiro joga na Arena Barueri, aí tem até um trajeto considerável ali, mas neste sábado, com menos trânsito, para o jogo com o Palmeiras, retorna para o hotel. No domingo deve treinar no CT do Corinthians e depois à tarde viaja para Buenos Aires de voo fretado. Na terça-feira, o duelo diante da equipe do Boca Juniors. Então, até em cima disso, o Cruzeiro já trazendo o Bruno Rodrigues, que não pode enfrentar o Palmeiras, mas fica à disposição para o duelo de terça-feira. E o restante, aquilo que a gente já vinha trazendo, Matheus Henrique ainda fora, o William também ainda fora por causa da questão do filho, e o Ney Servídia Real está com a delegação. Se ele vai ficar no banco ou não, aí temos que aguardar. O Cruzeiro fechou a preparação nesta sexta-feira. Amanhã o Arthur Jorge confirma o time somente ali na preleção, mas a ideia é um Cruzeiro muito forte para pontuar, pelo menos, neste Brasileirão. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está bem próximo ali da primeira parte da classificação, mas ainda próximo também da zona de rebaixamento. Então, por isso, a necessidade de ter um time bem forte neste duelo diante da equipe do Palmeiras. Lembrando que a bola vai rolar às 9 horas da noite na Arena Barueri. Ainda tem um pouco de ingresso à disposição do Cruzeiro neste compromisso. Eu falei já sobre a camisa branca, mas tem uma informação muito importante e que é uma preocupação. Se o Cruzeiro vai fazer algo, ainda não temos a confirmação. Eu acho que deveria ligar na CBF, reclamar. A arbitragem de vídeo tem como você alterar. E por que eu explico? Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, ele é do Rio Grande do Norte. Ele foi escolhido pela comissão de arbitragem da CBF para ser o árbitro de vídeo no jogo deste sábado contra o Palmeiras. O detalhe é que o mesmo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro fez parte da equipe de arbitragem de vídeo na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no Mineirão, que teve naquele jogo, precisa lembrar todo mundo, o gol do Memphis teve um toque de mão antes e o VAR simplesmente ignorou com um monte de câmera numa semifinal de Copa do Brasil. E o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro era um dos integrantes da equipe de arbitragem de vídeo. Ele era o auxiliar 2. Tinha o árbitro de vídeo, o auxiliar 1 e o auxiliar 2, e todos ali discutem, e o Pablo Ramon
estava envolvido nesta semifinal de Copa do Brasil. E, neste sábado, será o árbitro de vídeo. Aí, vamos ver. Se o Cruzeiro não fizer nada, depois acho que não adianta, como diz o ditado, chorar o leite derramado, mas é fato que está lá. A gente até deu print, gravou e tudo, para caso venha alguma alteração por parte da CBF, mas é isso. A escala de arbitragem tem Sávio Pereira Sampaio no apito, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro no VAR, ele que esteve diretamente envolvido em um gol que simplesmente foi responsável aí por tirar o Cruzeiro de uma final da Copa do Brasil. O Cruzeiro então concentrado, pensando neste duelo diante da equipe do Palmeiras. É a primeira missão nesta viagem emendada. 9 horas da noite em Barueri. Grande jogo, Palmeiras e Cruzeiro, Fabrício. Grande jogo, Cirilo, de extrema dificuldade, né? Você enfrentar o Palmeiras nunca é fácil, um time que vem super embalado, 16 jogos de vencibilidade, né? Líder no seu grupo na Libertadores, líder no Campeonato Brasileiro, um jogo de muito duelo, muito físico, muito motivacional, né? Sempre o Palmeiras vem sempre com uma guerra, né? E isso tem que servir de motivação pro Cruzeiro, né? Sempre é bom enfrentar um líder, enfrentar um time que vem muito bem na competição. Isso dá moral, dá para os jogadores mesmo se testar, né? Opa, também é bom, sabe? Não é toda hora você entrar com aquela pressão de ganhar, sabe? E a ideia de jogo, eu acho que é seguir aquela ideia de jogo que foi executado contra o Bahia. Aquela linha mais baixinha, bloco médio, sabe? Sempre bem organizado, preparar aí para as bolas aéreas do Palmeiras, que é muito forte, e aí sair no contra-ataque e se conseguir um resultado positivo lá, pô, isso é um momento, aí você dá para ver o que você quer no campeonato, né? Porque você enfrentar o líder é sempre muito bom, tentar dar uma porradinha no líder, se destacar, vira mídia, entendeu? Dar confiança pro restante aí do campeonato, as pretensões que vão ser, que vai dar pra gente, aonde a gente pode chegar nesse campeonato. Então, espera aí um grande jogo, Cid. No ano passado, em jogos desse tamanho, o Cruzeiro foi muito bem, né? Contra os primeiros colocados, não perdeu os jogos, né? Chamou realmente bastante atenção. Eu acho que independentemente de ganhar ou não, cara, se o Cruzeiro jogar bem contra o Palmeiras... Fazer um grande jogo. Enche de moral pra ir pra Argentina. Com certeza, sem dúvida. O que você espera, Marques, desse Palmeiras e Cruzeiro? São dois times, Cirilo, dos maiores investimentos do futebol brasileiro, né? Você imagina a folha desses caras, né? O tamanho de investimento. Você vê uma linha do Cruzeiro aí que tem Gerson, KJ, MP. Pô, são jogadores com potencial de seleção brasileira. Aí você vai no Palmeiras, os que não são brasileiros são todos convocáveis, né? Nas suas seleções sul-americanas, né? Então, cara, assim, a expectativa é de um grande jogo, né? Até porque eles têm grandes desafios também no meio da semana. E aí é muito do que o Panzi falou, cara, assim, é o jogo que dá muita moral para a sequência, né? O Cruzeiro fazendo um bom jogo, independentemente do resultado, mas fazendo um bom jogo, pô, te enche de esperança para pegar um La Bombonera lotado e fazer um bom jogo lá também, entendeu? Eu acho que são esses grandes jogos que os grandes atletas querem, por isso eu imagino um jogo de alto nível técnico acima de tudo. E algumas coisas que vão acontecer nesse jogo, certamente, e que dá para levar para Libertadores. O Palmeiras tem muito disso, né? De pegada de Libertadores. Protocolo Abel, né? Aquela reclamação em cima do árbitro, sabe? Aí isso me preocupa um pouco. O VAR que vai estar lá é aquele VAR que não deu a mão lá do gol do Memphis. Tem essas coisinhas também, mas tem que passar por cima. Vamos ver, né? Amanhã como será a arbitragem para esse jogo, porque o Palmeiras andou dando uma pressionada na arbitragem no último fim de semana. Essas coisas que acontecem com constância no futebol brasileiro. Aquele gol do Memphis não teve imagem da bola batendo na mão dele. A imagem que teve foi de um fotógrafo corintiano que filmou atrás do gol. Então a TV não mostrou. Ali foi horrível. Não deu para ver. Mas foi muita mão, né, cara? Impressionante. E o Abel desabafando, né? O Abel naquela pressão, o último jogo aí, ele meteu, né? Ele meteu um tudólogo. Sabe o que é um tudólogo? Aqui no Brasil tem muito tudólogo. O que é um tudólogo? Aí ele falou,
é tudólogo. Eu até escrevi aqui, ó. Fala de tudo, mas não percebe nada, pá. Não entende? Cara, ele lança. Tem mãe que ele lança. Amanhã a arbitragem em si me preocupa, né? Quem vai apitar... tipo aquele jogador que joga em todos, mas não vai bem. Não nenhuma, vai né? bem nenhuma. Amanhã a arbitragem em si me preocupa, porque é o Sávio Pereira Sampaio que vai apitar, né? Nossa. Aí a preocupação é prévia já, independente do cenário, do adversário, do eu jogo. não gosto. Eu também não, já há bastante tempo. O VAR é o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Ô Rubens Júnior, você tá de volta também, vamos trazer mais notícias, mais detalhes aí de São Paulo, Rubens. Vamos sim, Cirilo, confirmando, são 7h19 para toda a nação azul. Daqui a pouco, Cruzeiro desembarcando aqui em São Paulo. Dentro de 10 minutos, finalizou a preparação nesta sexta-feira. Toca da Raposa. Vamos lá com os jogadores que estão relacionados pelo técnico Arthur Jorge. Goleiros Otávio, Matheus Cunha e o Heráclito. Laterais Fagner, Cauã Moraes e o Kaique. Lembrando ainda o William ficando de fora, problemas particulares. A gente falava ainda, né, na primeira parte, o Cruzeiro fazendo bons movimentos, né, nas suas redes sociais. O torcedor também mandando toda energia positiva e força positiva para o Pedrinho, também para o William e para toda a sua família. Zagueiros Fabrício, Bruno, Jonathan, Jesus e João Marcelo, além do Vidalba. Meias Romero, Lucas Silva, Christian, Gerson, Japa, Pereira e Juan Gabriel. O Juan Gabriel, destaque, né, do Sub-20, reaparece como opção, isso porque o Bruno Rodrigues não vai poder ficar no banco no jogo de amanhã por pertencer ao Palmeiras, tendo atacantes Arroio, KJ, Neiser, Sinesterra, o Wanderson, o Kenji e o Chico da Costa, além do Marquinhos. São essas as opções do técnico do Cruzeiro, que a gente sempre falava, né, sobre os números no mês de abril. Vamos restabelecer o contato com o Rubens Júnior, conexão lá ao vivo de São Paulo. Mas, ô Edu, dá pra fazer um time forte do Cruzeiro, mesmo rodando 2, 3 jogadores aí, dando uma descansada em alguns? Tem uma turma pra voltar também, com relação aí aos últimos jogos, enfim, especial Christian, né, chamando a atenção. Dá pra fazer um time forte pra encarar o Palmeiras, mesmo descansando quem tiver mais desgastado pra ter, Edu? Ah, cara, você não tem dúvida. O Arthur já fez isso, cara. Eu sou contra mandar time reserva. Mas você fazer uma gestão de grupo, não vejo problema. Por exemplo, eu acho que o Fagner não joga contra o Palmeiras. Eu acho que ele vai ser preservado. Aí a continuidade para o Cauã na direita, tendo o Kaique pela esquerda. Não vejo problema em repetir a dupla de zaga com o Fabrício e o Jonathan Jesus. Pode ser que ele segure talvez o Romero para esse jogo e tem o retorno do Christian, porque o Christian já está ali há 2 jogos sem jogar. Ele é o tipo do jogador que precisava parar, mas que precisa de ritmo também. É fundamental para um jogador com a característica que tem o Christian. Gerson, você cuida dele no próprio jogo, você pode substituí-lo ali, como fez aqui contra o Goiás, o próprio Matheus Pereira, e acho que pode segurar o KJ. Talvez o Caio Jorge não comece contra o Palmeiras, você tem o Neiser. Só aí você já fez uma gestão. Você segurou o primeiro volante, o lateral direito e o seu atacante. São 3 jogadores, enfim, e que podem ir para o banco. Podem ser utilizados durante a partida também, porque eu acho que esse jogo contra o Palmeiras é muito importante, cara. Muito importante para o Cruzeiro poupar, entrar com o time reserva. O Cruzeiro não pode descuidar do Campeonato Brasileiro, não, cara. E esse é um jogo fundamental até para aquilo que a gente conversou agora há pouco, para dar moral. Um bom desempenho do Cruzeiro deixa o Cruzeiro grandão para ir para a Argentina para enfrentar o Boca. O próprio, assim, você trazer para essa escalação o MP e o Gerson. O MP que, poxa, privilegiado fisicamente, né? O Gerson também, no início, poxa, até pela sequência mais apertada, vindo da Rússia, se desgastou um pouco mais, mas muito bem fisicamente também. A maratona é muito dura, muito grande, e esses caras sempre se colocando à disposição para jogar. Acho que o Christian, de fato, deve voltar, né, para ter um pouco mais de força no meio de campo, mas vai ter um Cruzeiro forte, cara. Vai ter um Cruzeiro forte. O Fagner deve se descansar, tem o Cauã que está com moral para jogar, né? O Cruzeiro está muito bem com os garotos pelas alas, né? O Kaique, que é muito bom jogador, né? Na zaga, de repente, essa força titular do Cruzeiro. Enfim, o Otávio, que tem se mostrado um ótimo goleiro. O Cruzeiro vai forte contra um Palmeiras que, quando joga em casa, aí é em casa, né? É em Barueri, mas é na casa do Palmeiras. Em casa né? cheia Ele está também. acostumado a jogar com a sua sintético torcida. Igual. Então, cara, assim, é jogo difícil. É jogo de cachorro grande, cara. O bicho vai pegar. Grande jogo. Rubens Júnior tá de volta, né, Rubens? Chega mais.
Pois é, estamos de volta aqui de São Paulo, Cirilo, confirmando, são 7h23. Tá uma tempestade aqui na capital paulista, tá? JBC, o trânsito daquele jeito para sexta-feira, o Cruzeiro deve ter um atraso. Por mais, né, que tem aí toda a estrutura, né, para logística, para sua chegada no hotel. A gente falava sobre algumas possibilidades e vai bem de encontro com o que disse e comentou o Edu Panzi, né, podendo ter mais uma vez o Fagner preservado. O Fagner não faz 3 partidas seguidas, mas também não atuou nas últimas. É uma posição que tá ali em aberto ainda para o técnico do Cruzeiro, que ainda pode poupar algo ali para o meio campo para dar uma reforçada, como ele fez com o Christian nos 2 últimos jogos. E no ataque, né, o principal substituto pro KJ é o Neiser Villarreal, que até sentiu um incômodo depois do jogo do meio de semana pela Copa do Brasil contra o Goiás, mas reúne sim em boas condições. Vamos aguardar o time do Cruzeiro pro duelo de amanhã contra o Palmeiras, lembrando o Cruzeiro que em abril, né, na maratona dos 9 jogos, teve apenas aquela derrota para Católica, derrota também para o São Paulo, empate contra o Goiás, o restante só vitória. E nessa maratona do mês de maio também vem tendo bons números, derrota para o Atlético, empate contra a Católica e vem seguindo com vitórias do Campeonato Brasileiro, e tomara que siga assim amanhã também e na próxima semana pela Copa Libertadores. São 7h25. Temos aí 26 jogadores relacionados. A gente já trouxe na programação da Itatiaia, Cruzeiro desembarcando dentro aí de 7 minutos. A Itatiaia no radar, sempre acompanhando todos os passos para a Nação Azul e esquentando o pé na chuvosa e fria São Paulo. Cirilo. Valeu, Rubens. Ô Fabrício, avançando um cadinho na discussão, dentro desse planejamento para amanhã, mas que tem a ver com terça-feira. Na terça-feira, quanto a essa base titular do Cruzeiro aí, você espera alguma coisa diferente pela característica do jogo, pelo adversário, pelo peso da partida? Ou é a mesma base que vem jogando aí sem grandes sustos? Eu acho que é a mesma base, Círio. Acho que a mesma base deve ser mantida e aí tem que ver quem vai estar saudável, né? Porque lá vai ser guerra, meu irmão. Vai ser pauleira. Foram eliminados, 10 dias aí de descanso praticamente. É o jogo da vida, vai jogar a classificação, né? O Boca. E aí é que eu tenho. Aí tem que gerir também nesse jogo contra o Palmeiras, sabe? De repente o Fagner, não sei, né? Porque John Arias, né? O jogo do Palmeiras é muito físico. E aí o treinador tem que ter uma boa leitura, aí, principalmente do início do segundo tempo ali até os 15, 20, para de repente o que estiver acontecendo já começar a pensar aí pro jogo da terça-feira. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. A opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!